Irmãs e irmãos, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e rogar o amparo e a proteção de mais alto para que tenhamos as ideias e as palavras mais adequadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, boa noite. Antes de mais nada, desculpas pelo atraso. Eu tive alguns contratempos e o trânsito também acabou não colaborando. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, nossa conversa de hoje à noite, que gira em torno do Pai Nosso. A oração do Senhor, a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Jesus, quando os discípulos lhe pediram que lhes deixasse uma oração, que lhes ensinasse como se dirigir a Deus, Jesus, ele lhes entregou o Pai Nosso, e nós, através dos Evangelhos, herdamos essa oração que é o exemplo de perfeição e concisão, como disse Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e Agostinho, o santo da Igreja Católica, bispo de Hipona, doutor da Igreja, ele disse certa vez que se nós orássemos da melhor forma possível, da maneira mais consciente e da forma mais ajustada, ainda não conseguiríamos dizer nada além de tudo aquilo que foi dito na oração do Senhor, que é o exemplo perfeito, acabado de oração. Bom, dito isso, nós temos sempre algumas perguntas em torno de como a gente deve orar. Algumas pessoas dizem, bom, por que a gente se pergunta sobre como orar? Talvez porque nós não sejamos muito inteligentes, não tenhamos palavras adequadas, porque a gente tem dúvidas sobre até a quem se deve orar, de que forma nos devemos nos dirigir, a Deus ou aos espíritos ou aos santos, o que vocês queiram imaginar. Esse tipo de preocupação não é só nossa. E muita gente muito importante, muita gente muito inteligente, dedicada ao estudo da religião, se perguntou a mesma coisa. E Tomás de Aquino, que foi outro doutor da Igreja, outro santo da Igreja Católica, ele chegou a fazer 17 perguntas sobre como se deveria orar, sobre a essência da oração. E ele fazia logo a primeira pergunta a respeito da oração, questionando se a oração era alguma coisa que era uma necessidade natural da criatura, vinha espontaneamente, ou era resultado de um esforço racional, um esforço cognitivo. Ele perguntava se era correto, se era certo rezar a Deus. Veja que até essa pergunta ele se fazia. Isso porque, para muitos religiosos, não havia objetivo em rezar para Deus, por incrível que possa parecer, porque eles diziam, bom, Deus sabe tudo, sabe todos os nossos pensamentos, sabe tudo que se passa, então para que rezar a Deus? Ele também perguntava se o ato de orar era efetivamente um ato religioso, religioso no sentido mais profundo, de uma religação da criatura com o Criador. Ele se perguntava isso. Talvez alguns dos irmãos já tenham se perguntado essas coisas e até afastado os pensamentos, pensando assim, que coisa, como é que eu estou pensando num negócio desses? Como, por exemplo, pensar, poxa, eu devo orar a Deus
Alguém vai dizer assim, moça, mas se eu acredito em Deus, se eu sou religioso, como é que eu não vou orar a Deus? Mas eventualmente já passou pela cabeça. Para que orar? Tomás de Aquino se perguntou. E naturalmente que ele respondeu. Ele concluiu que devia orar a Deus, sim. Tem uma conclusão muito intelectual, até muito profunda sobre isso. E ele perguntou também se as orações deveriam ser endereçadas somente a Deus. Muitos irmãos cristãos de outras correntes de pensamento, eles entendem que somente a Deus se deve elevar orações. Os católicos, por exemplo, rezam também para os santos. Eventualmente, nós espíritas, talvez alguns de nós, ao elevarmos nossas preces, nós tenhamos talvez algum amigo superior do plano espiritual a quem nós preferencialmente endereçamos as nossas súplicas. Enfim, mas ele se perguntou também sobre isso, se era somente a Deus que rezava. Ele se perguntou se a gente deveria pedir a Deus alguma coisa definitiva. Aí a conclusão é um pouco mais complicada. E a recomendação é que, para pedir algo mais definitivo a Deus, é melhor que você peça algo que seja benéfico para a humanidade como um todo e um grande bem para toda a humanidade. Pedir algo definitivo para Deus é um risco grande que a gente corre. Aliás, tem um provérbio chinês que diz que o inferno não é o lugar onde Deus nos esquece e nega todas as nossas vontades. Esse provérbio diz que o inferno é o lugar onde Deus faz todas as nossas vontades. Porque, na verdade, nós pedimos muito mal. Nós temos uma visão muito limitada das coisas e pedimos muito mal. Então, por isso mesmo, quando Tomás de Aquino faz essa pergunta que parece bobinha, ele, na verdade, está fazendo uma pergunta muito profunda. A gente deve pedir algo definitivo a Deus? Também ele pergunta, podemos pedir a Deus por coisas materiais, coisas temporais? E aí se pergunta, já tinha se perguntado se devia rezar a Deus, agora ele pergunta, podemos rezar para outras, digamos, potestades, não somente a Deus, para os santos, por exemplo, ele era católico, ele devia estar se perguntando sobre isso, não? Perguntava se devia rezar pelos inimigos. A resposta parece bem clara, sim, reze pelos inimigos. Mas ele se perguntava por isso, porque havia questionamentos que iam na linha do, bom, Jesus disse que eu perdoasse, mas Jesus não disse que eu deveria rezar pelos inimigos. Eu vou rezar pelos inimigos, eu vou rezar o quê? Eu vou rezar pela derrota deles? Obviamente que não. Bom, ele falava também fazia uma dissertação sobre aquilo que nós vamos comentar aqui mais a miúde, que são os 7 petitórios constantes do Pai Nosso. O Pai Nosso ele é dividido em 7. É muito fácil, mas ele é dividido em 7 partes. Cada parte é chamada de um petitório. E cada petitório desse, naturalmente, alcança um objetivo, tem um objetivo. Tomás de Aquino, porque muitos diziam que a religião era irracional e que o próprio ato de orar não era alguma coisa muito inteligente, ele se perguntava se o ato da oração era alguma coisa racional. Naturalmente que ele concluía que sim. Ele se perguntava se os santos rezavam por nós no paraíso. Eu posso ampliar esse questionamento para a seara espírita e perguntar assim, será que os nossos desencarnados amados, eles rezam por nós lá onde estão no plano espiritual? Nós sabemos que sim, os espíritos nos dizem que sim.
Ele se perguntava se a oração devia ser alguma coisa verbalizada, oral, dita em voz alta ou não. Muitos nos perguntamos do valor das orações ditas em conjunto, das orações ditas em voz alta. Será que devemos rezar em voz alta? Ou a oração é uma questão simplesmente de foro íntimo, para ser feita isoladamente, em silêncio? A oração, é preciso que se dê atenção a ela? Olha só que pergunta. Mais uma vez alguém vai pensar assim, mas como? Que pergunta é essa? É a pergunta, por exemplo, que a gente se faz para aquelas pessoas que recitam automaticamente uma oração. Quem já rezou um terço inteiro sabe mais ou menos do que eu estou falando. Eu sou ex-aluno marista. Quando chegava o mês de Maria, logo estaremos nele, né, que é maio, a gente rezava terço. Rezava terço toda semana. E você pode imaginar que era um colégio inteiro. Na minha época não tinha nem menina, era só masculino. Éramos o quê? Uns quase 1000 garotos rezando em torno de um pátio. E não tinha bagunça. O impressionante é que não tinha bagunça, né? Mas ai também daquele que saísse da linha, né? Mas a gente rezava o terço inteiro e a coisa acabava num determinado momento sendo aquilo que a gente pode chamar de uma ladainha. A gente recitava, mas não exatamente estava pensando no que estava falando. E aí Tomás de Aquino pergunta se isso tem valor ou não. Será que tem valor? Será que não tem? As preces, elas devem ser muito longas. Tem gente que diz, na casa espírita é comum que a gente peça alguém para fazer oração de agradecimento no final, oração de abertura. Aí uma pessoa ou outra diz, não, mas não me pede não, porque eu não sei orar, eu não consigo falar muito. Mas oração não é uma questão de falar muito. A oração é uma questão de falar aquilo que deve ser dito, aquilo que é necessário dizer. E o que é necessário dizer? Nós vamos ver. E o exemplo maior é o Pai Nosso. A pergunta clara: há algum mérito em rezar? Mérito diante de Deus, mérito diante no caso de Tomás de Aquino, diante da igreja? Haverá algum mérito? Sim e não. Nós rezamos muito mais por nós mesmos do que por qualquer outro motivo. Então, que mérito haverá em rezar por si próprio? Existe, sim, uma grande utilidade, uma grande necessidade que é satisfeita, mas não exatamente um mérito nisso. Ele se pergunta se os pecadores podiam pedir alguma coisa, algum tipo de indulgência, perdão a Deus através da oração. Dá para pedir perdão a Deus através da oração? E será que Deus atende? Essa é uma pergunta que Tomás de Aquino fazia. Alguém já se fez essa pergunta? Precisa responder, é possível que sim. E a última pergunta, na verdade, uma exposição que ele fazia, era sobre os diferentes tipos de oração. Oração de agradecimento, oração de intercessão, oração de pedido, oração pelos mortos, oração pelos vivos, oração pela paz, oração pelo sucesso, enfim. Todos os tipos que os irmãos possam imaginar. Então, Tomás de Aquino, que era um sujeito genial, entre os filósofos, aqueles que também foram religiosos, ao lado de Santo Agostinho e de Teresa d'Ávila, para mim, são os maiores. Aliás, Tomás de Aquino, eu sou fã incondicional dele. Inclusive, o interessante é que eu vim ler Tomás de Aquino bem mais tarde, né? Quando eu já estava no desenvolvimento mediúnico na casa que me acolhe. Num determinado momento, quando estudava o Livro dos Espíritos, e algumas questões começavam a fervilhar na minha mente,
ou a ganhar mais corpo os questionamentos, eu me lembro que, e hoje eu sei que era meu guia, mas eu me lembro que me vinha com clareza aquela mensagem: lê Tomás de Aquino, lê Tomás de Aquino. Eu relutei um pouco, mas quando comecei a ler, aí não parei mais. E até hoje eu faço uma comparação, guardadas as devidas proporções, entre a Suma Teológica de Tomás de Aquino e o próprio Livro dos Espíritos. Até porque, por serem livros de filosofia, livros filosóficos, a estrutura deles é muito semelhante. São perguntas que vêm com respostas. No caso da doutrina espírita, perguntas que nós fizemos e os espíritos responderam. No caso da Suma Teológica, perguntas que Tomás de Aquino fez e ele raciocinou e respondeu. Mas são muito interessantes. No caso, especificamente, as perguntas, essas 17 perguntas, estão alinhadas sob uma grande questão, que é a questão 83 da Suma Teológica, da segunda parte da Suma Teológica. Então, todas essas perguntas que eu fiz, que na verdade Tomás de Aquino fez, alguém já deve estar perguntando assim: bom, e o que isso tem a ver com o Pai Nosso? E eu responderia: tudo. Tudo a ver, porque o Pai Nosso, ele responde a todos esses questionamentos. Ele responde a tudo isso que nós estamos questionando. Basta que a gente pare e analise. Toda oração, ela tem que ter hoje, né, passados séculos, toda oração ela tem que ter uma estrutura. Toda oração, ela abriga sempre uma louvação, uma submissão, um pedido e um agradecimento. Então aqui já tem até a dica. Você não sabe como orar e acha que, se for dizer o Pai Nosso, você simplesmente vai estar recitando alguma coisa sem coração, sem botar o teu sentimento. Se você for chamado a fazer uma oração, segue esse caminho. Louva, se submete, depois pede e agradece. A estrutura é simples. A estrutura é muito simples. E a gente segue essa estrutura instintivamente em todas as situações. Quer ver como é que é? Segunda-feira de manhã no escritório. Você está doido para falar com o chefe porque você quer mudar as tuas férias. Depois de ter passado 2 semanas arrumando, montando o quadro de férias, você descobriu que a tua mulher, teu marido não vão sair de férias na mesma época que você. Aí você tem que ir lá pedir para o teu chefe. Aí como é que você faz? Segunda-feira de manhã, o chefe chega com aquela cara de poucos amigos. E aí, chefe, tudo bem? Passou bem o fim de semana? Como é que foi o fim de semana? Tranquilo? Bom? Que ótimo, né? Que maravilha, né? Pô, o senhor está bem disposto hoje? Já vi que a semana vai ser boa, né? Isso aí é o quê? Alguém vai dizer assim, é puxação de saco. Tá bom, é a louvação. Você está louvando. Aí, logo em seguida, você vai começar a pedir. Ó, chefe, eu tenho um negócio para pedir para o senhor. É meio chato, mas o senhor fica à vontade. Ó, se o senhor não quiser, se o senhor achar que tem algum problema, o senhor não tem problema. Não fica chateado, não vou ficar chateado, não. O que é isso? Submissão. Você já está dizendo que não quer bater de frente com o chefe. Aí logo em seguida você passa ao petitório. Chefe, tem um problema aí das minhas férias, que não estão casando com as férias da minha mulher. Minha mulher vai sair num outro período. Aí isso aí é o pedido. Aí no final, muitas vezes até antes do chefe responder, você já diz assim: ó, chefe, o que o senhor puder fazer por mim eu agradeço, viu? Porque vai ser muito bom lá para a família. E aí termina a sua oração. Aí a conclusão é a seguinte: para falar para Deus você não sabe. Agora, para pedir para o chefe para mudar tuas férias, você sabe fazer, né? Instintivamente, intuitivamente. Mas a estrutura da oração é exatamente essa.
A estrutura da oração é exatamente essa. Louvor. Deus Pai clemente e piedoso, que tudo criou. Submissão. A vós submetemos os nossos pensamentos, as nossas ações. Petitório. E rogamos o vosso auxílio para que nós tenhamos forças para continuar nesse plano que foi traçado para a nossa felicidade. Que assim seja. Viu? Foi assim. Louvor, submissão, rogativa ou petitório e agradecimento. E aí, mais uma vez, e o que tem a ver isso com o Pai Nosso? O Pai Nosso foi quem nos ensinou a fazer assim. Foi Jesus que nos ensinou a fazer assim. Porque depois de séculos, a gente parou para analisar o Pai Nosso. E para dizer, eis aí a estrutura, é dessa forma que se faz. Jesus ensinou para a gente. E aí tem 7 petitórios. Petitórios não no sentido de rogativas, mas são 7 partes do Pai Nosso, que todos os estudiosos, os cristãos pelo menos, eles dividem. Então, o primeiro petitório é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que é isso? Louvação. Estou louvando a Deus. Estou reconhecendo que Ele é o Pai de todas as coisas. Eu estou introduzindo uma conversa com Deus. A gente deve fazer isso com qualquer um. Alguém diz assim: ah, eu sou médium, mas eu sou vidente, mas não gosto disso, porque eu não sei o que fazer com a minha vidência, principalmente porque eu sou clarividente e eu vejo os espíritos aqui em volta, eu não sei como é que eu falo com eles. Ué, você fala com respeito como você falaria com qualquer outra pessoa. Você fala com o teu chefe: bom dia, boa noite, tudo bem, o que posso fazer por você? O que você deseja, que posso ser útil? Deus esteja convosco, faça uma saudação. O segundo petitório: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino é a segunda parte. Então, primeiro houve a louvação, e há agora uma transição da louvação para a submissão. E é também uma forma ou uma contraposição ao início, em que o início é Deus, o nosso Criador, Deus fora de nós. E é depois, venha a nós o vosso reino, é Deus dentro de nós. Ainda um louvor, mas querendo dizer, vou dar um exemplo para ficar melhor. Vamos falar com a mãe, no Dia das Mães. A gente começa sempre com um louvor, né? Ah, mãe querida, entre todas as mulheres, você é aquela que veio colaborar com a criação para me dar o dom da vida. Louvor. Aí logo em seguida, ainda louvor. Primeiro, a mãe que nos deu a vida. Depois, eu mesmo tantas vezes, depois que me tornei pai, chefe de família, mesmo sendo apenas um pai e não uma mãe, comecei a entender o quanto de preocupação e dor você teve em relação a mim e comigo, pelo meu futuro, pelos meus atos. Entenderam? No momento eu louvei a mãe, a criatura fora de mim. No outro momento, eu me associei com ela e disse: olha, herdei muita coisa de você, aprendi muita coisa de você. Aqui no Pai Nosso a estrutura é semelhante. Pai nosso que estás nos céus, bem-aventurado seja o vosso nome, louvor, Deus, o nosso Criador, Deus fora de mim. Venha a nós o vosso reino. Aquilo que
eu tenho em mim o desejo de estabelecer o reino de Deus, aquilo que herdei de Deus como filho de Deus. A sede por paz, justiça, a pureza de coração entre todas as pessoas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é o terceiro petitório. Está muito claro. É a submissão. Louvei a Deus, reconheci Deus o Criador fora de mim, reconheci a parcela de Deus que herdei por ser filho dele, venha a nós o vosso reino, e agora me submeto, porque não é porque eu tenho uma centelha divina, como nos dizem os Espíritos, que eu me tornei Deus, de forma alguma. Me submeto completamente a Ele. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Submissão absoluta. Depois, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, começamos o petitório. E começamos o petitório por aquilo que é mais básico, elementar, que é o sustento da matéria. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Também podemos pensar nesse pão nosso de uma forma figurada, como o pão da vida, porque Jesus sempre nos falou sobre o pão da vida, a água que vivifica. Então, o pão nosso de cada dia, não apenas o nosso sustento material, mas também todas as ideias ponderadas, justas, equilibradas, firmes, que nós podemos desenvolver e podemos receber através dos nossos guias e mentores, inspirações que vêm de Deus até nós através deles. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora vem um petitório com uma condição. Isto é uma coisa interessante e muito peculiar no Pai Nosso, porque Jesus nos apresenta uma forma de pedir em que nós não somos apenas passivos, pedintes, mas nós nos colocamos numa condição de compromisso com Deus. Ou seja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu não for capaz de perdoar, o meu pedido está automaticamente anulado, porque eu pedi a Deus com uma condicionante, impondo a mim mesmo uma condição de renovação. Não são todas as orações que são assim. Por exemplo, a oração a Maria. Como ex-aluno marista, a gente rezava muito. Aliás, antes de toda a aula, a gente se levantava para rezar, né? Na verdade, a gente se levantava quando o professor saía de sala, e quando o outro estava para entrar, a gente se levantava de novo. E só sentava quando o professor mandava sentar. A garotada deve estar achando estranho pra caramba. E tinha professor que só mandava a gente sentar, uns 15 minutos depois ele já está em aula. Fazia a chamada inteira com a gente de pé. E ai daquele que desse um pio, né? Mas, e aí, a gente rezava muito, Ave Maria. E como é que é a Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O que é isso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O que é isso? Louvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Aí vem Santa Maria, para os católicos, Mãe de Deus. Para nós, a gente substitui como Mãe de Jesus.
porque como espíritas não temos o dogma da Santíssima Trindade. Deus é Deus único, incriado, indivisível, e Jesus, nosso governador espiritual, certamente o verbo de Deus nesse setor do universo, mas ele não se confunde com Deus, pelo menos não para nós espíritas. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quer dizer, onde é que eu me comprometi? Louvei, me submeti, fiz uma confissão de culpa como pecador, pedi para Maria rogar por mim, interceder por mim, e depois liquidei o assunto agradecendo, mas não me comprometi. Podem recitar o Salve Rainha, todas as outras orações que vocês possam conhecer. Vocês vão ver que não existe em nenhuma outra delas a questão do compromisso. Eu peço, mas me comprometo. Jesus nos ensinou. Jesus nos disse: a tua salvação vem por ti mesmo. Você peça, mas se comprometa. Vens à casa espírita, não esperes a renovação como um ato de graça. Persigas a renovação íntima como um ato de fé raciocinada e um exercício de disciplina cristã pela tua renovação, pela tua própria salvação. E aí, para os recém-chegados na doutrina espírita, eu vou dizer: bem, se você está aqui esperando salvação sem esforço, veio para o lugar errado, está enganado. Se você está achando que nós vamos te salvar, em nome de Jesus nós vamos te salvar, olha, em nome de Jesus, vou pedir muito para que você tenha forças, equilíbrio, justiça em teus atos, prudência nas tuas escolhas, muita fé para sustentar toda a esperança que você deve carregar no coração e para praticar a caridade que todos nós devemos. Mas te salvar, não vou mesmo, e ninguém vai te salvar. Você se salva. E Jesus, no Pai Nosso, Ele estabeleceu de uma maneira bastante implícita isso: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Salva-nos assim como nós buscamos, por nosso esforço, a nossa própria salvação. Não somos agentes passivos, nós somos agentes ativos e determinantes do nosso próprio aperfeiçoamento, da nossa própria melhoria. E aí temos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o final da rogativa, quer dizer, a gente pediu o básico, se comprometeu, pediu de novo auxílio, alguma coisa do tipo: Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda porque eu quero melhorar, mas Senhor, me ajuda porque eu sou fraco. Não encaixa direitinho nessa mesma passagem, só que a gente mudou, digamos, a forma, mas não propriamente a estrutura do discurso. E a conclusão é que assim seja. O amém. O amém é o que assim seja. Enfim, esse é o Pai Nosso. O Pai Nosso, que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec desdobrou, escreveu um longo texto em cada um dos 7 petitórios. E, gente, o mais impressionante é que muitas pessoas, elas sabem dizer o Pai Nosso, mas não sabem rezar o Pai Nosso.
sabem recitar o Pai Nosso, mas não entendem o que estão dizendo. Há pessoas que chegam a dizer que o Pai Nosso é uma fórmula sem essência. É porque nunca parou para analisar, para entender, para interpretar o que está ali. Porque quando nós interpretamos, e aí veio uma resposta àquelas perguntas todas. Vocês repararam que à medida que a gente foi passando aqui, todos aqueles questionamentos de Tomás de Aquino foram sendo respondidos? Claramente, adianta recitar? Adianta recitar uma fórmula? Não. Não. Se você não entende o que você está dizendo, não adianta. Você precisa viver, experimentar aquilo que você está dizendo, que você está falando. Se você não for capaz de experimentar, você não vai conseguir alcançar o que você deseja. Ano passado, teve uma imagem muito bonita que correu o mundo. Era uma orquestra sinfônica de meninos e meninas brasileiros, todos eles crianças muito pobres, crianças moradoras em áreas de risco, em subagrupamentos urbanos. E aí esses meninos e meninas que participam de uma organização que leva a eles música clássica e melhora a vida deles através do ensino da música e basicamente da música clássica. E essa orquestra sinfônica desses meninos e meninas foi tocar em alguns países do mundo e foi tocar em Nova York. E lá houve uma audiência para um público muito grande, pessoas bastante entendidas, maestros, músicos, todos eles naturalmente ligados não só ao mundo artístico, ao mundo da música clássica, mas ligados também a instituições de ensino da música. E aí tinha um jovem particularmente talentoso nessa orquestra. Ele era o primeiro violino da orquestra e ele, quando interpretava uma determinada passagem, ele começou a chorar copiosamente. Se alguém procurar no YouTube, ainda vai encontrar o menino violonista que chora, alguma coisa assim. E ele chora, ele se debulha em lágrimas. E ele está tocando, e qualquer um, mesmo quem não gosta de música clássica, percebe que aquele jovem violinista, ele está tomado pela paixão à música. Ele está vivendo a música. E aí, quando terminou a apresentação, depois, numa roda de debates e conversa, um maestro americano, que é dirigente de uma escola de música muito prestigiosa, ele disse que aquele menino, ele tinha mostrado para todo mundo o que ele vivia dizendo para os alunos dele, e que ele não era capaz de ensinar, que não adianta ter toda a técnica do mundo, não adianta ter todo o conhecimento, os melhores instrumentos, se você não viver a música. E ele mostrou que ele não era só um excelente violinista, embora em termos técnicos ele ainda tivesse até o que desenvolver, tem muito ainda o que desenvolver, mas ele viveu a música. E ele emocionou a todos, porque a música o emocionava e ele devolvia para a música toda essa emoção. Agora eu digo, se você não for capaz de rezar com toda essa paixão, com todo esse amor, se você não se emocionar dizendo uma oração,
Então não diga. Então não diga. Aí alguém vai dizer assim: ô camarada, você no começo aí da nossa conversa contou uma situação para demonstrar a estrutura de uma oração e mostrar como é que a gente fazia essa oração intuitivamente quando pedia para o patrão ou o chefe mudar o período das férias da gente. Onde é que estava ali a emoção? Como onde é que estava ali a emoção? Ali estava todo o teu interesse, estava toda a tua paixão, toda a tua necessidade de mudar aquelas férias, porque senão você não ia lá se colocar na frente do chefe naquela posição vulnerável de poder receber um não. Você estava vivendo aquilo ativamente. E quando você diz as tuas orações, você vive ativamente? Aquilo é parte de você? É parte da tua necessidade, como Tomás de Aquino perguntou logo na primeira pergunta. É a oração algo que vem da necessidade da natureza do homem, ou é algo que é resultado de um poder cognitivo? E eu digo que sejam ambas, que venha uma necessidade profunda, que viva aquilo que está dizendo, mas que também seja algo que venha muito bem raciocinado, muito bem entendido. E é assim que se reza. E aí, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces. Preces para os desencarnados, preces para aquilo, para o enfermo, para aquilo outro. São apenas estruturas. Não há poder mágico nenhum. Não há nada que possa mudar a tua vida se você não viver. Para a gente encerrar, ato religioso é diferente de ato mágico. Por que eu vou falar isso? Todo mundo já viu filme de bruxa, etc., bruxa recitando feitiço, né? E aí acontece, né? Abracadabra, alakazam, alakazim, e acontece alguma coisa. Só na base do recitar aquelas palavras. Isso é fundamentalmente um ato mágico. E o ato mágico é uma tentativa da criatura submeter a vontade do Criador à sua. Eu quero, Deus faz como eu quero. Alakazam, alakazim. Isto é um ato mágico. Um ato religioso, que é uma oração, é a submissão da criatura à vontade do Criador. É viver a paixão, a emoção de se religar ao Criador e de se colocar completamente sob a tutela, sob a vontade do Criador. Então, recitar oração, isso é uma tentativa de ato mágico. E magia, a gente sabe, não existe, né? Mas existe o ato religioso. Viva intensamente, viva interiormente toda a oração que você disser. Pode seguir a estrutura como um guia, mas viva cada passagem, cada louvor. Então, meus irmãos, eu espero que essa conversa, apesar de eu ter me atrasado, mais uma vez eu me desculpo com vocês, que essa conversa tenha sido de alguma maneira útil e que ajude os irmãos a pensar e a melhorar a qualidade das suas orações. E o Pai Nosso é sempre a maior de todas as orações, dita de coração, pensada. Não há nada, como disse Agostinho, não há nada que a gente possa pensar, nada
que a gente possa dizer que não tenha sido já dito no Pai Nosso. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais.